Quanto mais fiel você for a Cristo, quanto mais radicalmente você buscar viver o Evangelho, mais o mundo vai se afastar de você. E esse afastamento, essa divisão, é promessa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Quinta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. E a liturgia continua nos textos de Romanos, capítulo 6, versículos de 19 a 23, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos de 49 a 53. Vejam, São Paulo, em sua carta aos Romanos, fala conosco em termos humanos, ou seja, para que possamos compreender a gravidade da escolha que se apresenta a cada um de nós. Ele traça um contraste radical. Outrora, oferecestes vossos membros como escravos para servirem à impureza e à sempre crescente desordem moral. Pois bem, agora colocai vossos membros ao serviço da justiça, em vista da vossa santificação. Nossa vida, irmãos, estava a serviço do pecado, o que, no final, nós sabemos que só gera a nossa própria perdição. O salário do pecado é a morte. O homem, por si só, é incapaz de se libertar dessa servidão. Fomos libertados do pecado por meio do nosso batismo e da fé em Cristo Jesus. E agora nos tornamos servos de Deus. O fruto desta nova servidão é a santidade e o seu salário é a vida eterna. A obediência a Deus, por amor, irmãos, não é um peso, mas sim a verdadeira liberdade que produz frutos de uma vida verdadeiramente espiritual, de uma vida verdadeiramente próxima do Senhor. O que nos liberta do antigo domínio é o sacrifício de Cristo. E onde aprendemos e experimentamos essa passagem da morte para a vida e da escravidão para a santidade? Na igreja, no corpo místico de nosso Senhor. É na comunhão da igreja, irmãos, a qual nos foi dada por Ele mesmo, como sacramento universal da salvação, que somos instruídos na justiça, alimentados pela Eucaristia, perdoados na penitência e capacitados a viver a santidade. A igreja é o campo onde o fruto da vida eterna é cultivado. Muitos podem discordar e vão discordar e afirmar que na verdade são as Sagradas Escrituras, mas não. Sem a igreja, nós não teríamos nem as Sagradas Escrituras. E basta um raciocínio lógico, irmãos, para vermos que, para receber os sacramentos, é necessário a igreja. Para entender a própria Sagrada Escritura, é necessário a igreja. Para conhecermos Jesus Cristo, foi necessário a igreja, pois Ele foi quem instituiu. O Evangelho de Lucas hoje nos apresenta as palavras fortes de nosso Senhor. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz para sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. O fogo, irmãos, que Jesus veio lançar, não é o fogo de destruição, mas de purificação e de amor ardente, o Espírito Santo. É o fogo que purifica a terra de seus pecados. É o fogo que inflama os corações com a caridade de Deus. Ele o experimenta em seu próprio batismo, ou seja, na sua paixão e morte na cruz. E nós recebemos esse batismo que ele nos dá no Espírito Santo. A divisão que Jesus traz não é um objetivo, mas uma consequência inevitável da sua verdade. Quando o fogo da fé e da caridade é lançado sobre nós, ele expõe todas as trevas que habitavam em nossos corações. A adesão radical a Cristo exige, portanto, sempre uma escolha que pode sim colocar o discípulo em oposição ao seu próprio meio, até mesmo dentro de sua própria família. E isto de fato ocorre. Tenta viver radicalmente o Evangelho de Cristo. Ainda mais nos dias de hoje, você será excluído. As pessoas, sejam familiares, sejam conhecidos, vão realmente se afastar. Uns vão tirar sarro, outros vão julgar. E isso é o que de fato deve acontecer, pois é o Senhor que está dizendo, é Jesus quem diz. É a divisão entre a luz e as trevas, irmãos, entre o mundo e o reino de Deus. É aqui então que a teologia católica encontra a plenitude da verdade contida nos dois textos de hoje e no plano de Deus.
o fruto da justiça que vimos em Romanos na primeira leitura e o fogo da purificação que nós vimos em Lucas através do Evangelho de Jesus, então só são plenamente alcançados e vividos na instituição que o próprio Cristo, o Messias, estabeleceu, a sua igreja. Jesus escolheu os 12 apóstolos, lembra? Conferiu-lhes a missão de ensinar, santificar e governar. E de modo especial, irmãos, estabeleceu Pedro como a rocha sobre a qual edificaria a sua igreja, garantindo que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta promessa divina que vimos ao longo das semanas passadas, se eu não me engano, torna a igreja de Jesus indestrutível e é a garantia de que a igreja que ele fundou é aquela que perdura na história ao longo dos séculos, a Igreja Católica. A igreja, irmãos, é o seu corpo místico, no qual ele, Jesus Cristo, é a cabeça. A santidade, fruto da justiça de Romanos, é a vida de Cristo, o Espírito Santo circulando por este corpo e seus membros. A Igreja Católica é a herdeira e guardiã do fogo que Jesus veio lançar. A plenitude da verdade, irmãos, revelada pela sua igreja e por meio dos sacramentos, é o que nos traz a santificação. O cisma e a divisão surgem quando essa adesão à verdade de Cristo, transmitida integralmente pela sua igreja, é rejeitada ou fragmentada. A igreja, irmãos, ao proclamar a verdade, não quer dividir. Ela não está falando com soberba, entende? Ela não está se achando melhor do que as outras religiões. Não é isso. É a verdade de Cristo. É o próprio Cristo quem está falando. É o Cristo que oferece a única via para a unidade, exigindo, por vezes, uma separação dolorosa à mentalidade mundana. O corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja, é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam, todas as religiões, de certa forma, saíram de dentro da Igreja Católica. E quais os motivos? Primeiro, em sua maioria por conta do ego humano, daquela concupiscência da carne, dos olhos, que falamos no dia de ontem. E aí, saem da igreja e tentam viver do seu jeito, mais confortável. Só que elas não percebem que, ao fazer isso, ao tentar buscar conforto em suas vidas terrenas, estão perdendo a Cristo. Estão se afastando do Senhor. Estão se afastando do seu corpo místico e perdendo por conta própria a salvação. A palavra de Deus hoje, irmãos, é um apelo à adesão total e amorosa a Jesus Cristo. Essa adesão é inseparável da pertença à sua igreja. Eu não estou falando aqui que a igreja é mais importante do que a Sagrada Escritura ou que a igreja é mais importante de Cristo. Não. Cristo, se você amar a Cristo radicalmente, isso te levará à Igreja Católica. Não nos contentamos com uma liberdade superficial ou uma fé morna, irmãos. O Senhor nos libertou de todo o pecado, como Paulo nos afirma em Romanos, e nos convoca a arder no seu fogo de amor purificador, como vimos hoje no Evangelho de Lucas. E ele nos deu o caminho seguro, a Santa Mãe Igreja, fundada por ele mesmo. Portanto, sejamos fiéis e servos de nosso Senhor, buscando sempre a santidade no seio da igreja, enfrentando as divisões do mundo com o amor de Cristo, para que, perseverando até o fim, tenhamos como salário a vida eterna. Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.